Agora vamos falar sobre o processo monitorar os riscos. Monitorar os riscos é o processo de monitoramento da implementação de planos acordados de resposta aos riscos, acompanhamento dos riscos identificados, identificação e análise de novos riscos e avaliação da eficácia do processo de riscos ao longo do projeto. Seu principal benefício seria habilitar as decisões do projeto com base em informações atuais sobre a exposição geral de risco e riscos individuais do projeto. Deve ser realizado ao longo de todo o projeto. Para garantir que a equipe do projeto e as partes interessadas-chave estejam cientes do nível atual de exposição ao risco, o trabalho de projeto deve ser constantemente monitorado quanto aos riscos individuais novos, alterados, defasados e para as mudanças no nível do risco geral do projeto pela aplicação do processo monitorar os riscos. O processo monitorar riscos usa informações de desempenho geradas durante a execução do projeto para determinar se as respostas a riscos implementadas são efetivas, o nível geral de risco do projeto sofreu alterações, o status dos riscos individuais identificados do projeto sofreu alterações, surgiram novos riscos individuais do projeto, a abordagem do gerenciamento dos riscos ainda é apropriada, as premissas do projeto ainda são válidas, as políticas e procedimentos de gerenciamento dos riscos estão sendo seguidas, as reservas de contingência para custos ou cronograma devem ser modificadas e a estratégia do projeto ainda é válida. As entradas do processo monitorar os riscos são o plano de gerenciamento do projeto, composto pelo plano de gerenciamento dos riscos, documentos do projeto em relação aos registros das questões, das lições aprendidas dos riscos e relatório de riscos, dados de desempenho do trabalho e relatório de desempenho do trabalho. Como técnicas e ferramentas, temos a análise de dados com as análises de desempenho técnico e de reservas, as auditorias e as reuniões. E como saídas, as informações sobre o desempenho do trabalho, solicitações de mudança, atualizações do plano de gerenciamento do projeto, qualquer componente, as atualizações de documentos do projeto em relação aos registros de premissas, das questões, das lições aprendidas, dos riscos e o relatório de riscos e atualizações de ativos de processos organizacionais. Então, aqui nós vamos detalhar o que ainda não foi visto nas aulas passadas. Os dados de desempenho do trabalho contêm informações sobre o status do projeto, como resposta aos riscos implementados, riscos ocorridos, riscos ativos e aqueles que foram encerrados. Relatórios de desempenho do trabalho fornecem informações de medições do projeto, incluindo análise de variação, dados de valor agregado e dados de previsões. Essas informações podem ser relevantes para monitorar os riscos relacionados ao desempenho. As técnicas de análise de dados que podem ser usadas neste processo incluem a análise de desempenho técnico, a qual compara as realizações técnicas com seu cronograma durante a execução do projeto. É necessária a definição de medidas quantificáveis e objetivas de desempenho técnico que possam ser usadas para comparar os resultados reais com as metas. Essas medidas de desempenho técnico podem incluir ponderações, prazo das transações, número de defeitos entregues, capacidade de armazenamento, entre outras. O desvio pode indicar um possível impacto das ameaças ou oportunidades. A análise de reservas também pode ser utilizada. Durante a execução do projeto, alguns riscos individuais podem ocorrer, com impactos positivos ou negativos nas reservas de contingência de orçamento ou cronograma. A análise de reservas compara a quantidade de reservas de contingência com os riscos restantes a qualquer momento no projeto, a fim de determinar se as reservas estão adequadas. Auditorias de risco são um tipo de auditoria que pode ser usada para analisar a eficácia do processo de gerenciamento dos riscos.
O gerente do projeto é responsável por garantir que sejam realizadas auditorias com uma frequência adequada, conforme definido no plano de gerenciamento dos riscos do projeto. As auditorias de riscos podem ser incluídas nas reuniões rotineiras de revisão dos riscos, ou a equipe pode decidir fazer reuniões separadas de auditoria dos riscos. O formato da auditoria de risco e seus objetivos devem estar claramente definidos antes da realização da auditoria. As reuniões podem ser usadas durante este processo e incluem as revisões dos riscos. As revisões dos riscos são programadas regularmente e devem examinar e documentar a eficácia das respostas aos riscos ao lidar com o risco geral do projeto e com os riscos individuais identificados. As revisões dos riscos também resultam na identificação de novos riscos individuais, inclusive riscos secundários que surgem das respostas acordadas aos riscos, da reavaliação dos riscos atuais, o encerramento dos riscos defasados, questões que tenham surgido como resultado dos riscos ocorridos e identificação de lições a serem aprendidas para a implementação nas fases em curso do projeto atual ou de projetos semelhantes no futuro. A revisão dos riscos pode ser realizada como parte de uma reunião periódica sobre status do projeto ou em uma reunião dedicada exclusivamente aos riscos, como especificado no plano de gerenciamento dos riscos. Qualquer mudança no plano de gerenciamento do projeto passa pelo processo de controle de mudanças da organização através de uma solicitação de mudança. Isso pode afetar qualquer componente do plano de gerenciamento do projeto. Os ativos de processos organizacionais atualizados como resultado do processo monitorar os riscos incluem modelos do plano de gerenciamento dos riscos, registro dos riscos, relatório de riscos e a estrutura analítica dos riscos.